Olá, nono ano, tudo na paz? Vamos fazer aí a correção da atividade valendo 5 pontos. Atenção às pessoas que não atividade, lembre-se que vale ponto e isso vai valer ao final aí dessa 40. Vai haver uma pontuação significativa para o nosso nono ano. Então não deixe de fazer. Pessoal, quem conseguir, eu ia igual a aluna fez, porque fica mais fácil para a gente poder avaliar, responder e me ajuda o meu processo aqui de gestão das notas. Ainda mais um motivo ainda é que fica registrado no portal, né? Faça no caderno e coloca no Google Classroom. Se possível, tá? Esse é um pedido. Se não der, pode ser no Zap mesmo, porque aqui eu acho que na plataforma fica um negócio mais. Então vamos lá. Pessoal, atividade. Responda no caderno e tire foto. Número 1. Definir e explicar os termos abaixo, levando em consideração o contexto da República Velha. Letra A, está perguntando o que é o voto do cabresto. O que poderia, o que vocês entenderam, o que vocês aprenderam sobre o voto do cabresto? Pessoal, voto do cabresto. Vamos colocar em prática em que o coronel induziu o eleitor a votar em um dos candidatos escolhidos por ele, em troca de quê? De proteção e de pequenos favores. Em algumas ocasiões, o coronel utilizava a força para conseguir os votos, como nós falamos nas aulas anteriores, e um jagunço ficava ao lado dele vigiando se a pessoa ia votar ou não em quem o coronel pedia. Então isso é chamado de voto do cabresto. Letra B. República oligárquica. O que seria república oligárquica? Ou repúblicas oligárquicas? Das oligarquias. O que seria isso? Pessoal, a república das oligarquias, as grandes oligarquia quer dizer o quê? Governo de poucos. É um nome dado aí, é um dos nomes que recebeu a primeira república no Brasil. O período foi marcado pelo domínio político e econômico das grandes oligarquias agrárias, que controlavam o governo federal, o Congresso e o poder político nos estados. Embora, pessoal, o poder das oligarquias paulistas e mineiras fosse predominante, o arranjo político era estabelecido por todos os estados e procurava conciliar os interesses de diversos setores das elites. Então, o interesse principal era o interesse das elites, por isso, república oligárquica. Letra C. Letra C. Política café com leite. O que seria política café com leite? Algumas pessoas responderam umas coisas, outras diferentes, mas eu procurei considerar na medida do possível. A política café com leite, pessoal, foi o período em que os setores oligárquicos paulista e mineiro exerceram forte influência na política do país e muitas vezes ocupando a presidência da República, ou seja, eles alteravam, igual colocou, ora eram presidente de Minas, ora eles se organizavam e colocaram o presidente de São Paulo. São Paulo, produtor de café, e Minas, produtor de leite, por isso esse nome. Letra D. Cadê? Não estou conseguindo enxergar direito. Letra D. República da Espada. O que seria, no caso, a República da Espada? O que seria? Foi essa primeira fase aí da República, na qual foi logo após o golpe de Marechal Deodoro da Fonseca, onde militares ocupavam o poder. Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esse é o primeiro período conhecido como República Militar ou República da Espada. Número 2 aí. Escreva um texto utilizando as palavras abaixo. O texto deve estar de acordo com o que você estudou sobre a República Velha. Então as palavras são monarquistas, republicanos, Rio de Janeiro, Marinha, Floriano Peixoto e Capital Federal. Então o texto tem que englobar preferencialmente essas palavras. Então vamos lá, isso aí cada um fez um texto de uma forma, eu fiz um texto também de outra forma aqui. Vamos pensar o seguinte: como a gente poderia fazer um texto que elabore, que pegue essas questões? Vamos começar assim. A revolta da Armada, primeira parte, eclodiu em setembro de 1893. Oficiais da Marinha do Rio de Janeiro rebelaram-se contra os republicanos, e principalmente por terem perdido os cargos e privilégios no cenário político brasileiro. A.
capital federal, foi bombardeada por rebeldes monarquistas a bordo de navios de guerra da Marinha Brasileira. Então aí já falamos várias palavras. Vamos continuar nesse raciocínio aí. Então, no Rio Grande do Sul, já marca outra palavra aí, a oposição entre os grupos pró e contra os republicanos marcou um dos confrontos mais violentos do período, a Revolução Federalista. No caso, nas mãos de ferro do então presidente da República, Floriano Peixoto. Confrontaram-se com os interesses regionais de grupos monarquistas e os rebeldes foram derrotados em 1895, se não me engano. Isso aí. Joia, então matamos aí a 2, é um texto. 3. Identifique as diferenças e semelhanças entre os movimentos de Canudos. É isso aí, o movimento de Canudos e o contestado. Então, quais as principais diferenças e semelhanças? Pessoal, os dois movimentos há uma forte religiosidade católica rústica, investida de elementos medievais, claro, no meio. Ambos professavam a crença na vinda de um Messias, que traria justiça, paz e liberdade para todos os membros da comunidade. Tanto em Canudos como em Taquarussu, a propriedade da terra era comum, ou seja, todos utilizavam essa terra e todos trabalhavam para a subsistência geral. O movimento de Canudos, teve a presença do líder maior, Antônio Conselheiro, do início ao fim. Mas durante o quadro da Guerra do Contestado, o monge José Maria já estava morto e influenciava apenas espiritualmente os novos líderes místicos em questão. E apesar das diferenças geográficas, a questão da concentração de terra nas mãos de poucos, o abandono da população pobre por parte do poder público e o desejo de viver uma religiosidade espontânea e independente das doutrinas e instituições foram determinantes para o crescimento de ambos os movimentos, tanto de contestado quanto o messiânico. Joia? Então aí fechamos essa questão das diferenças e semelhanças. Número 4. Contestado e Canudos. Número 4. Elabore um texto sobre a revolta da vacina e considerando as seguintes questões. Então tem que fazer um texto, onde vai englobar a letra A. Quando, onde e qual aconteceu. Letra B. Como a revolta se desenvolveu. E letra C. Como foi a reação do governo. Então, pessoal, número 4 aí também é meio que pessoal, cada um vai responder de uma forma, mas a gente tem que entender o seguinte, que ela tem que conter estes 3 aspectos aí. Então a gente pode saber que, vamos tentar fazer um texto assim, uma análise. A revolta da vacina, nós sabemos que ela ocorreu em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência da imposição da vacinação obrigatória contra a varíola, que o governo estava impondo que todos tomassem. E nesse período aí, foram criadas grandes brigadas sanitárias que invadiam as residências e aplicavam a vacina nas pessoas à força. O maior problema foi que o governo não realizou uma campanha de conscientização sobre os benefícios da vacina e nem informou a população sobre o assunto. Com medo e descontente com as condições de vida e também desinformada, em novembro de 1904 a população saiu às ruas, destruindo veículos, arrancando trilhos, invadindo as lojas, enfim. E o governo agiu violentamente, reprimindo os revoltosos e realizando diversas prisões. Pessoal, não foi avisado. Quiseram impor uma vacinação sem explicar que tinha benefício para a população, era para você evitar a contaminação, evitar pegar varíola. Então, não foi feito o maior erro do governo foi esse, não fazer uma campanha de conscientização explicando que a população, que era importante a vacinação para a própria vida da população. E também tinha a questão de, nessa época, gente, há 100 anos atrás aí, vamos falar, a questão também do homem
um oficial do governo entrar na casa das pessoas, se tiver uma mulher em casa e ficar mostrando o braço, isso era muito sedutor, vamos falar assim, não pode, não poderia, tinha um cunho sexual, uma mulher jamais pode mostrar os braços para um homem, porque a vacina era dada nos braços, então tinha uma série de restrições aí, juntadas com a desinformação, levaram ao caos nessa revolta da vacina de 1904. Número 5. Então aí é número 5, né? Durante o governo de Teodoro da Fonseca, o ministro Rui Barbosa implantou uma nova política econômica, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento do país. Letra A. Como se chamava, em que consistia-se essa política? Eu acredito que essa eu não falei no vídeo anterior e eu nem falei, mas eu acho que no livro tem sim. Mas poderia fazer pesquisa e a maioria dos alunos aí que me entregaram acertaram. Pessoal, o nome dela foi encilhamento. Então, o encilhamento foi uma política de incentivo à industrialização do Brasil, implantada pelo então ministro Rui Barbosa, e consistia na liberação de crédito bancário para abertura de indústrias, né, de lojas e de estabelecimentos agrícolas para as transações comerciais e financeiras, com o objetivo de fazer com que o Brasil se industrializasse e crescesse economicamente. Mas algumas empresas nunca chegaram a se formar e o dinheiro obtido pelos empréstimos foi canalizado para os outros fins. Então as pessoas utilizaram para outras modalidades que não a industrialização, a criação de indústrias. Letra B. E quais foram seus resultados? Pessoal, o encilhamento acabou provocando uma grande crise econômica devido à emissão de papel moeda, começou a emitir muito dinheiro, vai gerar inflação, e a forte especulação financeira, no caso, inflação. E com isso, várias falências e a quebra de valores da Bolsa de Valores de 1891. Então, foi um fracasso, gerou inflação imensa e o Brasil entrou numa crise profunda. Número 6. Número 6 aí, pessoal, vamos fazer a visualização dessa imagem em anexo. Né? Pede-se uma imagem em anexo. Essa imagem em anexo, inclusive, ela está até no nosso livro didático. Tá ali. As próximas eleições, abre aspas, de Cabresto, fecha aspas. Temos ali a soberania, na figura da mulher, um político usando óculos e a figura de um burro, um homem com cabeça de burro, escrito eleitor. Aí tem uma expressão embaixo ali. Ela, é o Zé besta? E ele, não, é o Zé burro. Com base nisso, vamos fazer o que se pede. Número 6, letra A. Identifique os elementos usados pelo artista para criticar e ironizar o voto do Cabresto. Pessoal, temos que ver aí a representação. O eleitor, ele é representado por um jumento e conduzido pelo Cabresto, pelo coronel, até uma urna, né? Em outras palavras aí, eram os fazendeiros e os coronéis que decidiam o rumo das eleições no Brasil da época. Letra B, você vai fazer um texto, né, de sua autoria, para a gente poder analisar e ver que você tem que criticar os modos pelos quais ele... Peraí, deixa eu ler do início, peraí, que a letra está pequenininha. Letra B, escreva um texto sobre o voto Cabresto, na atualidade, ponto. Critique os modos pelos quais os eleitores de hoje podem ser levados a votar em um candidato que não é de sua escolha. Existe essa possibilidade nos dias de hoje? O que vocês acham? Pessoal, temos que lembrar que existe hoje em dia troca de favores eleitoreiros, né? Distribuição de presentes, que os candidatos hoje, o vereador vai lá e faz uma coisinha para você. Então, de certa forma, ainda existe uma pequena relação aí. Então, coloque isso no seu texto. Veja a sua realidade local. Você nunca viu um vereador dando um saco de cimento para um eleitor, para ele votar? Então existe ainda um pouco ainda no Brasil essa relação de cabresto, não como era antigamente, mas ainda existe essa troca de favores. Pessoal, então a gente mata aí o número 6, vamos acompanhar as próximas atividades e força sempre!